Agradeço a Deus, irmão. O Senhor nos agraciou de nascer no meio de uma família bastante pobre. Deus deu 11 filhos para minha mamãe. Papai trabalhava de servente de pedreiro para tratar de 11 crianças. A nossa vida foi muito difícil na infância, mas quando nascemos, eu sou mais velho, papai e mamãe já tinham 5 anos de batizado nessa graça santa. Então nos ensinou a confiar nesse Deus, a esperar na sua misericórdia. Nossos pratos era latinha de marmelada, nossas canecas, latinha de massa de tomate, papai colocava uma alça e colocava um ribite, nossa cama, colchão de palha, nós dormimos 4 crianças em cada colchão, nossa iluminação, nossa energia era lamparina, papai e mamãe enchia a lamparina de querosene, e à noite nos iluminava, mas nós nunca deitava sem fazer uma oração na nossa casa. Nossa casinha humilde, de chão batido, sem nenhum concreto, sem nenhum piso, a porta de tramela, sem nenhuma fechadura. Mas quando nós ajoelhávamos para orar, o Senhor nos visitava. Agradeço a Deus por muitas obras Deus tem feito na nossa vida. Sempre, todas as reuniões de jovens nós íamos. Mamãe sempre dizia, quando você chegar eu quero ouvir a palavra. E nós chegávamos maiorzinho, sentávamos no chão do nosso barraquinho, mamãe colocava o véu. E aí nós começávamos a contar uma parte da palavra. E o Senhor visitava a mamãe mundo com a sua glória, com a sua presença. Agradeço a Deus que quando chegou a época de ir para a escola, eu e a minha irmã entramos juntos no mesmo ano. E uns meses antes, mamãe falou para nós filhos, vocês orem a Deus para que Deus prepare o material escolar para vocês. Papai não tem condições, o dinheiro é muito pouco, só dá para nós alimentar só o básico. Mas vocês orando, Deus vai preparar o material. E nós orando, irmão, confiando, aleluia, nesse Deus poderoso. Na semana de ir para a escola, a mamãe nos chamou no seu quarto e falou, filho, Deus preparou o vosso material. Não se envergonhe de ser pobre. O importante é que Deus está nas vossas vidas. Fiel até o fim, vocês vão entrar na glória. As nossas roupas, mamãe fazia, comprava aquele saco de açúcar vazio, que hoje é pano de chão. Eram nossos panos que nós tínhamos para congregar. Mamãe fervia numa lata de 18 litros ali no terreiro, porque não tinha fogão a gás. Colocava para coarar em cima da grama. Mamãe cortava aqueles panos com alegria, e Deus dava sabedoria para ela, analfabeta, que não sabia ler, fazia os vestidinhos para minha irmã, nossas calças, nossas camisas, e dizia, filho, não se envergonhe, é Deus que preparou, porque Deus prepara, nós não pode ter vergonha, é Deus e sempre vai nos ajudar. E assim, quando mamãe chamou nós no quarto para mostrar nosso material, falou, filho, Deus preparou o material, vocês orou e Deus ouviu. Deus preparou um lápis, mamãe cortou no meio, metade para tua irmã, metade para vocês. A mochila, Deus preparou, mamãe guardou 2 saquinhos de arroz vazio. É a mochila que Deus preparou para a igreja, para vocês irem estudar. Uma borracha Deus preparou, mamãe já cortou no meio. E 2 cadernos de brochura. Vocês vão aprender a ler e escrever, a ler a Bíblia para a mamãe. Vocês vão ser desprezados na escola por ele chinelinho de dedo. Mas nunca negue esse Deus. E se alguém perguntar se vocês é crente, digo, servimos a Deus na congregação cristã do Brasil. E agradeço a Deus que o Senhor tem nos abençoado. Mamãe ensinava nós a orar de manhã. Mamãe ensinava nós a orar na hora do almoço. À tarde, nem se fosse só uma água para beber. Mamãe colocava em volta da mesa os copos e dizia, vamos orar. Agradecer que Deus preparou o nosso café da tarde. E para jantar e para dormir. Agradeço a Deus que uma época, papai ficou, aleluia, sofreu um acidente, ficou em casa, na cama 1 mês. E o dinheiro foi tão pouco, aí não deu para comprar nenhum arroz, nenhum feijão.
porque mistura era muito difícil entrar na nossa casa, ainda não tinha obra da piedade na nossa região nessa época, e um dia com muita fome nós pedimos um pouco de arroz para a mamãe, aleluia, a mamãe falou: filho, não tem hoje, mas vocês vão orar e Deus vai preparar. Antes do almoço chegou uma mulher bondosa que o esposo trabalhava numa padaria, e ela foi juntando aqueles pão seco, e de manhã, aleluia, na madrugada ela teve um sonho com a minha mamãe, que levava aquele saco de pão seco da nossa casa, e ela chegou lá com um saco grande de pão seco, já juntado de vários meses, falou: dona Naldo, sei que a senhora tem muita criança, daqui esses pãozinhos, eu não sei se vai ter utilidade na vossa casa. Mamãe abraçou ela, falou: Deus te abençoe, que nunca falte o alimento na tua mesa. Entrou pra dentro, colocou um saco de pão em cima da mesa, falou: vamos orar, filho, Deus preparou as nossas condições de passar o mês, vamos orar para Deus colocar vitamina nesses pães, vocês vão comer esses pães e não vai morrer nenhum de vocês. Nós ajoelhamos em volta da mesinha que balançava de um lado e do outro, e Deus abençoou que mamãe quebrava aqueles pão, esfarelava e colocava num prato de água morna, e nós tomamos aquilo 30 dias, não morreu nenhum de nós e não emagreceu nenhum. Colocou vitamina naquele pão, glorificando o nome de Deus. Agradeço a Deus que com 12 anos nós nunca tínhamos comido um bolo recheado, e ouvia as crianças falar e dava uma vontade tão grande, e às vezes via na escola alguma criança que tinha condições, o papai ou a mamãe levava um pedaço de bolo para eles comer, e aquilo, criança tem vontade de tudo, e sempre nós pedíamos: Senhor, um dia nós quer comer bolo recheado, mamãe não pode comprar, nem papai, mas prepara para nós, e Deus testa nós para ver a nossa fidelidade, e bem-aventurado o homem, a mulher que é testado e é passado no teste. Uma vizinha nossa ia casar sua filha, e ela sentiu de convidar nós para o casamento da filha, era um casamento na idolatria, e convidou com tanto amor, e mamãe falou: tá bom, se Deus preparar nós vai, mas nunca que mamãe nos iria levar num casamento da idolatria, e nós também não tinha roupa e nem condições para isso, mas certo é que na hora da noiva partiu o bolo, a mãe daquela noiva lembrou de nós, e falou: filha, parte um pedaço grande para dona Naldo e os seus filhos, eles não vieram, mas eu já ouvi aquelas crianças falar que tem vontade de comer bolo, e eu vou levar amanhã um pedaço de bolo. Creio que a noiva partiu um pedaço quase do tamanho dessa Bíblia, e no outro dia cedo a mãe da noiva bateu no nosso portãozinho de madeira, chamou mamãe, nós fomos correndo pro portão, e ela trouxe aquele pedaço de bolo com guardanapo de pano em cima. O guardanapo era curto, o bolo era recheado de doce de leite, já estava vazando do lado. Quando nós vimos aquilo, irmão, encheu a boca de água. Nós não conhecia da doutrina, mas mamãe conhecia. Mamãe agradeceu aquela mulher muito, abraçou: Deus te abençoe por ter lembrado de mim, dos meus filhos, eu vou orar sempre para a senhora. Mamãe era sempre assim. Fomos entrando para casa, o quintal era grande, igual o espaço dessa igreja, morava num barraquinho no fundo, e quando nós entramos, que os olhinhos tudo brilhando em volta da mesa, mamãe segurou naquele guardanapo e falou: filho, mamãe vai falar uma coisa, mamãe serve a Deus há muitos anos, e esse bolo veio da idolatria, e mamãe não pode dar esse bolo para você, senão Deus vai cobrar da mamãe. Eu não quero que Deus me cobre nem de vocês, mas eu sempre criei em Deus, meu filho, desde a minha mocidade, Deus fez obra na minha vida. Não vai no quintal enterrar esse bolo, e vocês vão orar agora, e antes da meio-dia Deus vai trazer bolo na nossa casa.
pouquinho de novo. Nós escutamos e levantamos tudo da oração. Era uma senhora que morava uns 10 quilômetros longe de nós, com uma tábua grande e maior do que essa levanta. Mamãe começou a chorar e dar glória. E ela falou: Dona Nalda, essa noite eu tive um sonho. E Deus mostrava eu fazendo um bolo e trazendo na tua casa. E eu levantei 4 horas da madrugada. Comecei a preparar esse bolo. E de dentro, uma senhora, meus filhos. Nós entramos dando glória para casa e mamãe olhava para o céu e dizia: Eu não falei, meu filho. E um pedacinho era um frasco preto. Tinha muita chuva naquele tempo quando nós morávamos na região de Campinas. Mamãe tinha muito medo de chuva forte. E numa tarde veio um temporal que vinha vindo e mamãe chamou nós todo quintal: filho, olha, o céu se escureceu, o temporal vem vindo. Entra para dentro para nós orar, para Deus guardar a nossa casa. E as minhas irmãzinhas pegou o véu e nós fomos já ajoelhando e começamos a orar e a chuva veio. Um temporal muito grande que começou a entrar água por baixo da nossa porta de madeira e começou a molhar nosso joelho. E mamãe dizia: não levanta, filho, Deus está me mostrando um anjo com a asa aberta em cima do nosso barraco. Levanta que Deus está guardando a nossa casa. Foi uns 40 minutos de chuva, terminou, mamãe encerrou a oração, levantamos, olhamos do lado as árvores, 2 árvores grandes tinha levado com raiz e tudo. O posto de gasolina da esquina estava virado de ponta cabeça. Telha de barro que cobriu a rua de fora a fora. Nossa casa nem o frasco não saiu do lado. Nessa linhagem, uma época passou um surto de pneumonia onde nós morávamos e pegou quase todos nós pequenos, e mamãe levou eu mais velho no hospital. Como eram surtos, o hospital estava lotado, crianças na maca, e um médico me examinou, fez os exames e falou: Dona, seu filho está com uma pneumonia bem avançada, mas não tem como eu deixar essa criança aqui hoje, não cabe mais, está super lotado, tem criança na maca. Mas eu vou receitar uma receita para a senhora, por favor, passa ali na farmácia, pega esses medicamentos e daqui 2 dias a senhora volta, tendo vaga, nós internos teu filho. Mamãe sempre falou: tá bom, doutor, Deus te abençoe. Receitou aquele medicamento e mamãe me pegou e vinha vindo comigo. Mamãe parou na rua, olhou para cima e falou: Senhor, tu sabe que faz muitos anos que eu não entro numa farmácia, não que eu não creio que os medicamentos podem fazer efeito, é que as minhas condições não dão, Senhor. O dinheiro nosso é para comer o básico, Senhor, mas eu creio em Ti. Quantas crianças já morreu com essa pneumonia, nesse surto? Guarda os meus filhos, eu vou Te glorificar. Chegamos em casa, estava quase todos doentes, irmão. Aquilo preocupou muito mamãe. À noite colocou nós para dormir, apagou a lamparina. Creio eu que era por volta da meia-noite. Mamãe estava orando na beirada da nossa cama com as mãos para cima e dizia: Senhor, não recolhe os meus filhos, Tu prometeu que eu vou comer da boca deles, eles são crianças hoje, Senhor, eu não pude comprar nem uma nova algina, mas faz uma obra. Estava tão escuro naquela noite, irmão, nós vimos um clarão entrar no nosso barraquinho e iluminou tudo, dava para enxergar uma agulha no chão. Deus tocou mamãe numa virtude e nós sentimos algo novo, um renovo em nós. Levantamos cedo, todos libertos. Ninguém tinha mais febre, não morreu nenhum. E nós estamos glorificando. 8h25, mais
uma obra, irmão, para nós encerrarmos, para não terminar o culto tão tarde. Tem irmãos que já faz mais de 1h30, irmãos que estão em pé. Agradeço a Deus que o Senhor fez várias obras também no ministério que o Senhor tem gostado. Agradeço a Deus que um dia chegou um irmão nosso no portão da minha casa e falou: irmão Silvano, meu filho está muito mal, internado no hospital, e os médicos não acham a bactéria que ele tem, está no isolamento, e eu vim pedir para que o irmão fizesse um favor de ir lá para ungir o meu filho. E nós fomos naquele hospital, irmão. Ele foi me contando no caminho que o filho, novinho ainda, de uns 3 meses, pegou uma bactéria no intestino, e os médicos dali de São Bernardo, que é a nossa região, não conseguia diagnosticar o que era, e transferiu para um hospital de São Paulo, que tem um pouco mais de recurso, mas nem lá conseguia diagnosticar o que era. E ele falou: irmão, ontem a médica falou para mim que o intestino da minha criança está em carne viva, e eu não quero perder o meu filho, porque foi promessa de Deus na minha vida. Falei: irmão, vamos ficar em paz, vamos lá, se nós conseguimos entrar, o teu filho vai ser ungido. E foi eu, o pai e mais um companheiro. Quando nós chegamos na recepção do hospital, um hospital grande de ponta em São Paulo, o pai se identificou com a recepcionista, explicou que nós iríamos subir para fazer uma oração para o filho dele, que estava internado em tal andar daquele hospital. Quando a moça deu uma olhada ali, pegou o nome da criança, falou: olha, pai, vocês estão em 3 e não podem estar em 3 lá, só um que eu libero para entrar, porque o caso da criança é grave, e isso é ordem dos médicos para não entrar. O pai começou a chorar, irmão, que queria estar junto na unção. O companheiro também ficou triste. Eu fiquei na comunhão. Uma moça sentada numa cadeira no computador, no canto da sala, ouviu a conversa, levantou de lá, encostou no balcão, nos saudou com a paz de Deus e falou: eu sou a chefe da recepção, vai entrar vocês 3 lá no nome do Senhor. Uma médica perguntar, fala que foi a fulana, chefe da recepção, que autorizou. Vai em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai fazer obra. Já pegou no número, irmão, colocou no nosso externo, e nós já entramos no elevador já falando em língua, já sabendo que Deus ia fazer um milagre. Chegou no andar, descemos, aleluia, tinha uma médica que, entrando aquela hora onde estavam aquelas crianças, e conversamos com ela, ela falou: então vocês esperam um pouco, eu vou fazer uns procedimentos que nem fazer as crianças, com 5 minutos eu saio, vocês entram, mas por favor, sejam rápido, procura ser rápido, porque essas crianças, o quadro é muito grave. Tem essa criança que vocês vão orar, e tem uma outra lá também junto. Nós falamos: doutor, é coisa de minuto, pode ter certeza. A doutora saiu e nos liberou para entrar, e nós entramos, irmão. Estavam as crianças e 2 mães, cada uma com a sua criança, e a esposa do servo de Deus ali. Chegamos perto daquele bercinho, a criança muito magrinha, pele e osso, e ali foi feito aquela unção de acordo da palavra de Deus. Coisa de 1 minuto e meio, 2, quando terminou a unção, irmão, que eu abri os olhos, a criança deu um sorriso para mim, e o Senhor falou comigo: eu vou libertar. Agradecendo pela unção que recebeu, e ali rápido eu já ia saindo para respeitar a ordem médica. Aquela outra mãe me segurou embaixo do meu terno, já com os olhos cheios de lágrimas, falou: moço, eu te peço um favor e não me negue, minha filha está aqui também desenganada, faz 4 meses que eu moro nesse hospital. Nunca essa criança foi para casa dela, o quarto está lá pronto, o berço está pronto, as roupinhas estão prontas. Ela nasceu com uma doença grave no pulmão e vive no oxigênio dia e noite. E vocês orando lá, eu senti uma alegria tão grande. Olha, moça, eu sou de uma igreja evangélica, e a semana passada eu chamei para o meu pastor vir aqui, mas ele conferiu na caderneta dele, eu não pude pagar o dízimo. Ele falou que não ia vir, que estava em dívida, mas por favor, faz uma oração para minha filha, pois eu não quero ver ela morta. Eu falei: dona, nós não só vai orar, nós vai ungir a tua vida, e o mesmo Deus que vai libertar aquela criança vai libertar a tua vida, e não vai te custar nem um centavo do teu bolso. Viramos do outro lado, uma criancinha respirando com dificuldade.
máscara de oxigênio no nariz, amarradinha aos braços, agulhas na cabeça, tomando algum medicamento. Encostamos naquele bercinho, aquela criança foi ungida, irmão, de acordo com a palavra de Deus. Deixamos o endereço da igreja para aquela mãe e viemos embora. À noite íamos congregar em Peruíbe, tinha um serviço para atender lá. Pedimos oração à noite em Peruíbe. Voltamos à noite depois do culto, Deus nos visitando na subida da serra. Dormimos de manhã, 8 horas, o pai da criança me ligou. Irmão Silvano, o médico me ligou num desespero grande. As 2 crianças estão de alta. Não tem mais nada. Nada, é Deus que faz tudo. Minha comum congregação Jardim Transilvânia em Diadema, nosso irmão Eros, nosso irmão Antônio, nosso irmão Luquinha, os irmãos da administração estiveram lá, nos levou tanta alegria. E nós viemos hoje pela primeira vez nessa cidade, fomos tão bem recepcionados que já estamos com vontade de voltar. Deus dá graça de atender 4 congregações na nossa região. Só no Transilvânia participou da Santa Ceia 1339, um povo muito grande. A Irmandade nos ajude em oração. Agradeço a Deus, irmãos, pela família, por esta parte musical a qual o Senhor tem nos confiado, e até hoje o Senhor tem tido misericórdia e tem nos sustentado até hoje. Eu vou tentar, irmãos, em 10 minutos contar o que o Senhor me trouxe aqui. Uma das obras que eu senti de contar, não sei o porquê, mas o Senhor sabe o porquê. Nós tínhamos um moço que ele se enfraqueceu. E ele não queria mais congregar. E a mãe chegou para nós e disse: irmão, visita o meu filho, porque meu filho não quer congregar mais. Ele está bem fraco. E eu, orando a Deus, eu falei: Senhor, prepara de visitar ele. Aí eu estava um dia no bairro, irmãos, e junto comigo estava o servo de Deus ancião, o Isaac conhece. E na hora que nós estávamos ali num assunto, eu lembrei do menino. Falei para ele assim: vamos visitar um menino aqui rapidinho? Só uma saudação. Ele olhou: não, vamos lá. Aí quando chegamos, batemos palma. Quando a mãe viu aquele servo de Deus e esse inútil do lado, ela ficou tão feliz, irmão. Ela disse assim: ô irmãos, que alegria, vamos entrar. Falei: não, irmã, a gente não vai entrar. A gente veio ver o teu filho. Quando ela entrou, olha bem o que aconteceu. Deu uns minutos, sai ele. Vou contar do jeito que aconteceu. Por isso, irmão, cuidado com aquilo que os teus olhos enxergam. Ele veio sem camisa, com short, e veio. Ficou na nossa frente. Na hora eu falei: meu Deus, vai vir uma doutrina agora? Pensei. Mas ali ficamos debaixo do amor de Deus. O servo de Deus olhou para ele: que saudade de você, dá um abraço aqui. Hoje Deus vai dar um abraço no Jardim Ara hoje. Quando abraçou, fui na onda. Dá um abraço também em mim aqui. Deu um abraço. E ali foi só falado isso: o Senhor está com saudade de você. Vamos embora. Passou. Quando chegou no outro culto, veio aquele menino. Sabe, bem terninho, gravado, instrumentinho. Deus, irmão. Falei: rapaz, você está aqui, que alegria. Falou: vou contar uma coisa pro irmão. Falei: pode contar. Na hora que você chegar na porta, minha mãe me avisou. Eu estava daquele jeito. Minha mãe: vai lá, coloca uma camisa, uma calça. Os irmãos querem te ver. Não vou colocar. Se Deus me ama, eles não vão falar nada sobre o meu modo de estar. Aleluia. Cuidado com o que os teus olhos enxergam. Bem rapidinho. Agradeço a Deus, irmãos, que meu pai ele tinha um prazer muito grande de servir a Deus. Meu pai atendeu a obra de Deus como cooperador. E um dia meu pai, irmãos, ganhava muito bem, como até hoje a minha mãe tem uma pensão muito boa. Meu pai levantou de manhã, viu as compras do armário tudo cheio, e meu pai começou a pedir a Deus um sinal. Ele falou assim: Senhor, dá um sinal para mim. Minha despensa está cheia, tem dinheiro no bolso, eu vou te pedir. Me revela uma necessidade. Eu quero ajudar alguém, mas que seja por revelação. Então ele começou a orar dia e noite para Deus revelar uma necessidade. Irmão, quando o nosso coração está inclinado
pela vitória do nosso irmão, aí está o sucesso da nossa vida. E meu pai começou a orar de madrugada, levantava e orava. Ficou praticamente quase um mês orando, irmão. Não vinha nada. Meu pai pensou, falou, Deus, por certo, não quer me revelar nada, e por certo não é a sua vontade, então vou ficar em paz. Então ele parou de orar. Vou contar do jeitinho que foi, irmão. Numa madrugada, era 1h30 da manhã, meu pai dormindo, já tinha esquecido aquilo, já não insistia mais. De repente ele ouviu uma voz, socorro! Socorro! Meu pai acordou, chamou minha mãe, tá bem? Eu tô bem, vai dormir, velho. O que é que tá acontecendo? Eu falei, não tô ouvindo uma voz, tá sonhando. Ele novamente dormiu. E novamente, socorro! Ele, mulher, você tá bem? Tá bem, o que tá acontecendo? Eu não sei, tô ouvindo uma voz. Mas quando chegou na terceira, ele lembrou. O Senhor falou no coração dele, você não pediu para mim revelar uma necessidade? Pois agora chegou o tempo, coloca-te a caminho. É mandar de crer em revelação e crer em milagre, né? Aleluia! De repente, meu pai levantou, pegou as compras, colocou no carro, era uma Paraty. E ali, de madrugada mesmo, ele pegou minha mãe e saiu. Ele falou, Senhor, eu não sei onde é o endereço, não sei quem é a casa, não sei quem é. Fala pra mim, o Senhor falou, vai seguindo a voz. Ele via aquela voz pedindo socorro. Ele foi indo, saiu da cidade, entrou nos bairros, foi entrando na comunidade, foi chegando. Quando ele parou, era um barraquinho sem luz, abandonado, num nada. Quando meu pai olhou, o Senhor falou, entra. Quando ele entrou, bateu na porta, aleluia, quem estava lá dentro disse, pode entrar porque eu estou te esperando. Calamaia. Quando meu pai entrou, era um homem pele e osso em cima da cama, com um buraco no rosto, cheio de bicho, com odor dentro da casa. Quando meu pai olhou aquilo, a minha mãe, ele falou, Senhor, o que é isso? Você não pediu para me revelar uma necessidade? Eis aí. Calamaia. Glória a Jesus. E ali meu pai começou a clamar a Deus. E ali começou, minha mãe começou a limpar a casa, meu pai pegou aquele homem, levou, deu um banho, ele com fome, minha mãe separou alguma coisa, deu para ele comer, e meu pai ia dando na boca e ele falando de Jesus Cristo, dando na boca e falando de Jesus Cristo. Fez um curativo no buraco, tampou, deixou ele lá, voltou, no outro dia foi vários dias assim, glória a Jesus, e falando da graça, quando passou, aleluia, Deus separou, levou no batismo, o Senhor chamou aquele homem no batismo, foi aprovado na reunião, uma reunião de evangelização dentro daquela casa. E ali começou todos os vizinhos ver. Aquele que era para estar morto estava dando glória a Deus, como nós estamos aqui dando glória a Deus. Porque aonde tem amor, tem a cura. Glória a Deus. E chegou um dia, meu pai, fazendo o curativo. Ele sempre fazia bem bonitinho, irmão. E chegou um dia, quando meu pai tirou o curativo, que olhou, aonde estava o buraco, estava cicatrizado, cresceu carne e Deus curou aquele servo de Deus. Você quer ser curado hoje? Fala, Maia. E agradeço a Deus que passou. Meu pai feliz pelaquela obra, chegou, já tinha passado mais de um ano, aquele irmão firme na graça. E um dia meu pai dormindo, novamente ele ouviu aquela voz. Só que era diferente. Irmão Adelmo, Deus te abençoe. Ele levantou, mulher, o irmão está chamando nós, vamos lá. Quando correu e chegou, Deus tinha levado aquele servo de Deus para o reino da sua glória. Mas o socorro chegou. Chegou. Irmãos, é rapidinho isso aqui, eu só vou contar essa para vocês. Se eu me traz à frente, eu vou contar, eu vou ser o mais rápido possível. Irmão Isaac conhece, nosso irmão Chiquinho. Nosso irmão Chiquinho, irmãos, Deus deu a graça de ajudar ele na parte musical. Demorou muito para aprender. Foi rápido, 28 anos para começar a tocar. Dá para dar glória a Deus? O sonho do irmão Chiquinho era ser músico. E ele já estava feliz, tocando, foi oficializado, eu acompanhei isso. Eu era colaborador, ajudava. E um dia, irmão, olha bem isso aí, hein? Um dia, o irmão Chiquinho estava lá trabalhando feliz, de repente o Maia, ele estava mexendo no motor, ligou o motor e o dedo foi decapitado. Quando ouviu aquilo, o Maia pegou o dedo, colocou e levou para o hospital.
Quando chegou no hospital, o Chiquinho chorando, o médico veio e falou, não tem jeito, não tem como colocar. Mesmo teu filho colocando no gelo, tudo, mas não tem como restaurar. Então, você vai ficar sem o dedo. O Chiquinho chorando, e falou, por que você está chorando? Melhor perder o dedo do que a vida. Ele falou, não, doutor, eu sou músico da casa de Deus. Demorei anos para aprender a música. E agora se eu for aprender outro instrumento, vai demorar anos para aprender. E eu preciso desse dedo para tocar meu instrumento. Ele falou, mas você não vai tocar mais. Então você vai ficar internado, amanhã nós vamos fazer uma cauterização e... Tá bom? Tá bem. Ele ficou aquela noite triste. Posso contar porque ele é meu vizinho, moramos na mesma rua. E quando, irmão, chegou no horário de 1h30 da manhã, bateu na porta, quando ele viu era um médico. Entrou, ele viu que já era outro dia. Seu Francisco, vim fazer a sua cirurgia. Ele olhou a hora, já foi outro dia. Tá bom, doutor? E ele viu a enfermeira tremendo, irmão, nervosa. E ali, o médico vai lá, pega o dedo dele. Ela foi, buscou. E ele falou, doutor, para onde eu vou? É aqui mesmo a cirurgia. Ele fez a cirurgia em 2 horas. Quando fez tudo aquilo que colocou o curativo, falou para ele, quando for 9 horas da manhã, a ponta do teu dedo vai estar formigando, é sinal que deu tudo certo, não se assuste. Ele falou, como é que é? Vai estar formigando. Então eu vou poder tocar o instrumento? Vai. E ali ficou feliz, deu uma receita para ele e falou, toma esse remedinho. Foi embora. Quando chegou, naquele horário, 9 horas, o médico, o primeiro que tinha dado o diagnóstico, chegou. Vamos lá para a cirurgia. Ele falou, de novo? Falou, como assim de novo? 8h30 da manhã veio o médico, colocou o dedo. E olha, ele falou que ia formigar, tá formigando. Deu certo, hein? Glória ao Filho de Deus. O médico, mas que médico é esse? Não sei, tá a receita aqui. Quando ele viu, mas eu não conheço esse médico. Mas ele veio. Como assim? Tirou tudo, viu? Mas não tem como. Isso não acontece. Não tem aparelho que liga uma veia menor que um fio de cabelo. Não tem, não existe isso aqui. Quem é esse médico? Não sei. E aí, agora? Você tá de alta, vai embora. Quando ele saiu, que ele olhou a enfermeira, ela correu. Ele foi atrás. Vem cá, vem cá. Ela falou, olha, seu Francisco, não me pergunte nada. Falou, não, quem é aquele médico? Não sei. Ele aparece do nada. Tinha uma criança aqui internada com tumor na cabeça. Nenhum médico queria mexer porque sabia que ia morrer. E nenhum médico queria ter a consciência de saber que aquela criança que todo o hospital amou ia morrer no braço de alguém e deixar ela morrer sozinha. Ele apareceu, abriu a cabeça dela, a criança está viva até o dia de hoje. E ele só me chama. Então vai embora que isso aí não é da terra. Glória a Jesus! Isso já vai fazer anos. Quando ele vai no ensaio junto comigo, eu sou bem sério. Levanta o dedo, irmão Chiquinho, levanta, toca e ele toca. E o nome de Deus é glorificado. Há pouco tempo, isso foi antes da pandemia, 4 anos vai fazer, a mãe do irmão Maia, a esposa do irmão Chiquinho teve um infarto. Eu pedi oração, foi levado para o hospital, o médico falou, ela teve um infarto fulminante, ela vai ser internada, pode ser que precisa fazer uma cirurgia no coração dela. Então a tua mãe está entre a vida e a morte, vamos tentar segurar ela, mas ela vai ficar internada na UTI. E ali o irmão Chiquinho e o irmão Maia falou, doutor, nós não queríamos ir embora agora, podemos ficar aqui, esperar, porque é nossa mãe, nós não queríamos ficar perto, fica aí, de manhã eu dou uma posição, tá bom, ficou, isso foi agora. Quando foi de manhã, o irmão Maia orou a Deus e falou, Senhor, naquele dia, um médico foi lá e colocou o dedo do meu pai no lugar. Manda esse médico hoje aqui e tira a minha mãe da UTI para ela voltar com nós para casa. E ali eles esperaram o médico da parte da manhã dar o resultado. Quando foi, o médico chamou eles preocupados, pensava, vai vir uma notícia ruim. Sua mãe morreu. Falou, vem cá, você tem médico na família? Não. Não minta para mim, eu sou médico. Não minta para mim. Não, nós não temos. Não, não minta. Você tem médico na família, gente. E vocês não me falaram? Sou profissional, eu honro ele, respeito. Falei, mas que médico você está falando? Oxa, tô lá dentro, tem um médico do lado da tua mãe. Perguntei, falei, quem é o doutor? De onde você é? Vai lá e avisa o filho que eu sou o médico que colocou o dedo do pai dele no lugar. Maia, glória a Jesus. Saiu do hospital, está até hoje louvando e glorificando a Deus. Da onde tenho passado, leve e trago a saudação com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém.
Clássico que eu tive essa felicidade de conhecer, irmãos, esse povo, conhecer esse caminho através da palavra. Em 74 mesmo, Deus me chamou nas águas do batismo, irmãos, e assim que eu me batizei, eu não vou alongar muito, irmãos, com 3 meses de batizado, eu estava dentro do pavilhão 9 do Carandiru, pregando para 150 presos. Eu iniciei ali a minha carreira de pregador, irmãos. Eu comecei a procurar espaço para executar o que Deus tinha me dado. E quando tinha pouco espaço dentro da igreja, tinha muito pregador num lugar só, eu comecei então, irmãos, as visitas dentro do sistema penitenciário. Carandiru, na época, o maior presídio da América Latina, tinha ali uns 6.300 presos na época. E eu comecei ali, irmãos. Dali eu fui para o anexo, cadeia feminina, para a FEBEM, para Tatuapé, da FEBEM para as clínicas de recuperação. E várias vezes também, junto com mais 2 irmãos, que eram meus companheiros, nós fomos impelidos para dentro dos prostíbulos, irmãos, para anunciar a palavra, evangelho, para as pessoas que vendiam os seus corpos nas avenidas. E Deus fez muitas obras e muitos milagres. Deus fez obras, irmãos, dentro e também fora das prisões. Eu fiquei 43 anos só atendendo o sistema penitenciário, irmãos, os finais de semana. E nesses 43 anos, Deus separou 3 ex-presidiários que hoje são anciães na obra de Deus, 3 diáconos, 5 cooperadores de adultos e 5 de jovens, encarregados de orquestra, mais de 200 músicos, irmãos da administração, irmãos que estão por aí louvando e glorificando esse grande Deus. Essa obra, irmãos, é uma obra de reciclagem humana. Essa reciclagem, ela começou há mais de 2.000 anos atrás, irmãos. O Senhor começou a fazer esse trabalho de reciclagem humana e ela vem se estendendo. E a palavra diz que ele não veio para o são, ele não veio para quem é bom. Quem é bom já é bom, não precisa de Deus, é bom. E quem já é são também não precisa de médico. Então o Senhor veio para os enfermos, o Senhor veio para quem é ruim. As pessoas que estão desacreditadas pela sociedade, escória às vezes da sociedade, é para esses que o Senhor veio. E para os demais, veio também, desde que os demais desçam do lugar que estão e vá até onde está o Senhor. No degrau da humildade, irmãos, no degrau da simplicidade. Eu agradeço ao Senhor que quando eu comecei a ir nesse lugar, eu tive vários irmãos, várias contradições. O pessoal dava conselho para não ir, esse pessoal saía dar trabalho para a Irmandade, só vinha para o nosso meio para dar trabalho. E essas falácias, irmãos, eu ouvia sempre. Mas eu sempre gostei de desafio. Eu fui entrando nesse campo, era somente eu e mais 2 irmãos que faziam isso na época. E nós fomos entrando e colecionando os milagres, colecionando as obras. Hoje, essa obra está expandida quase que nível do Brasil. Eu viajei muito para Rio de Janeiro, nas penitenciárias que ele tinha. No Rio de Janeiro, Deus também fez algumas obras. Pernambuco, Bahia, Minas, Paraná, Mato Grosso do Sul, do Norte. Irmãos, em todos esses lugares, passando por algumas penitenciárias de segurança máxima. Existe penitenciária que ninguém pode entrar. Só entra lá isso aqui. Só esse livro entra. Eu entrei em muitas dessas penitenciárias, irmãos, vendendo a ideia da vida eterna. Porque a vida eterna é uma venda, não é? Eu hoje estava conversando com um irmão, quem entende de venda sabe disso. Vendas, tem pré-vendas, tem a vendas e pós-vendas. Então esse é o trabalho do evangelista. Pré-evangelização, evangelização e pós-evangelização. Às vezes existe pessoa que se batizou, agora é você e Deus. Não, você tem que fazer uma pós-venda, você tem que fazer uma pós-evangelização, você tem que fazer um acompanhamento para isso, para que possa dar continuidade na obra. E eu aprendi a fazer isso, irmãos. As pessoas que se batizavam lá dentro, quando saía para a rua, eu ia atrás, conhecia a família, os parentes, os amigos, e através dele Deus fazia muitas obras dentro das casas. Deus fez uma obra, irmãos, ainda ali no Carandiru, no ano de 70,
2007. Eu atendi uma obra ali, numa sala de oração, cabia umas 200 pessoas mais ou menos, e tinha um preso que ele nunca entrava, ele ficava sempre na porta do meio. E foi me dando uma curiosidade de conversar com ele, mas não tinha oportunidade, porque terminava o culto, ele ia embora, ia para o pátio, misturava com os demais, eu não conseguia falar com ele. Mas um dia, quando eu estava saindo em uma galeria, eu deparei com ele. Ele estava conversando com outro preso, esperei ele terminar a conversa, encostei nele, cumprimentei, e perguntei a ele se ele tinha algum parentesco evangélico. Ele falou: tenho. Os meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, meus tios, são todos da congregação. Tem músico, tem um que é cooperador de jovens, encarregado de orquestra. Eu falei: você, o que é que está faltando para você entrar num acordo com Deus? Ele falou: não, eu não tenho esse instinto de ser crente, não. Eu vou lá mais para carregar um pouco a consciência, mas eu não tenho essa pegada de crente. Para mim ser crente um dia, irmão, só se eu virar um bagaço de cana. Ele falou isso e deu um sorriso com desdenho, e eu também sorri para ele. Ele ficou mais uns tempos ali, naquele mesmo jeito, congregando na porta, indo embora. Passou uns tempos, ele sumiu, foi transferido para outra penitenciária, nunca mais ia. O tempo passou, 6 ou 7, 8 anos, me lembro. Eu estava congregando numa igreja em São Paulo, quando terminou o culto, uma senhora de 78, 79 anos. Ela veio me saudar, irmãos, com a voz meio trêmula, as mãos tremendo e o rosto enrugado. Falou: irmão, você não quer fazer uma visita na minha casa? Eu falei: o que tem na sua casa? Eu tenho um filho da promessa lá. Deus chamou todos os meus filhos, meus netos, só falta ele. E Deus me falou pela palavra que eu não vou descer a sepultura sem antes ver ele dando glória a Deus. Eu estava com mais um irmão, fomos até lá. Quando chegamos na casa daquela senhora, irmãos, fomos para o quarto, eu vi um esqueleto humano em cima da cama, pele e osso, o braço fininho, o cabelo tudo caído. Ele estava comprometido com HIV, foi logo que saiu o HIV. Ele foi mandado embora para morrer. A respiração já estava comprometida e ele deitado de costa, irmãos. Quando ele viu eu entrando, eu vi que nos seus olhos brotaram 2 lágrimas. E eu encostei perto dele, a febre, de longe se sentia a febre do corpo dele. E ele me perguntou com a voz bem embargada: lembra de mim? Eu falei: não me lembro, eu viajo muito, congrego bastante. Você me conhece de ontem. E ele usou essa expressão: te conheço lá do casarão de pedra, lá do Carandiru. Eu sou aquele moço que falei para você, que para ser crente um dia só se eu virasse um bagaço de cana. E hoje eu estou pior do que um bagaço de cana. Essa noite era 4 horas da manhã. Eu não conseguia dormir. Eu queria orar, mas não consigo levantar da cama. E eu fiz uma oração deitado mesmo. E na minha oração eu falei para Deus: Deus, se tu ama minha alma, manda o Paulo do presídio aqui na minha casa. E eu vou às 4 da manhã. Às 16h30 nós estávamos entrando na casa. Um culto de 2 horas, 2h30. Terminou o culto, umas 4h15 mais ou menos. 16h30 nós estávamos. Chamei o diácono para visitar no mesmo dia. O visitor e confirmou que queria batizar. O batismo dele foi numa sexta-feira. Ele desceu as águas do batismo na sexta, deu glória a Deus na sexta, deu glória a Deus no sábado, no domingo, na segunda Deus recolheu ele. Então, isso está escrito na palavra, está escrito aqui. Que Deus dá carne para Satanás roer, mas a alma ele leva para o céu. Então, quando nós lemos isso, parece que não tem muita significância, não dizer desse. Mas você imaginou já o que é uma carne entregue nas mãos de Satanás? Então deixa eu te fazer uma coisa. Olha para mim sem piscar. Se Deus fez uma promessa para o teu filho, para algum dos teus parentes, deita e durma. Esse faltava 3 dias para morrer, Deus chegou antes. Mas pode faltar 5 minutos. Deus chega. Aleluia. Chega
Você vai ouvir, papai e mamãe, quero batizar. Glória a Deus. Vai batizar às 10 horas e 31 segundos, Deus vai embora. Mas que Deus cumpre a palavra. A gente tem pai preocupado, mãe também. Essa geração conturbada em que nós estamos, está vendo irmãos muito vizinhos de conduta, muita imoralidade. Mas olha só, teu filho pode ter nascido João. E hoje chamam ele de Maria. Tua filha pode ter nascido Maria. E hoje chamam ela de João. Você pode acreditar. Deus tem uma obra. O nome trocado aqui não vai fazer. Que seja no último instante de vida. Glória a Deus. Aleluia. Nós não somos contra nada. E nem me venha falar para mim, irmãos, contra pessoas que têm transtorno sexual que eu não aceito. Já fiz vários eventos com pessoas assim. Eu vou fazer um outro agora, antes do final do ano. Irmãos, e você percebe o choro, o gemido e a angústia que essas pessoas têm. Mas se Deus tem plano, irmãos, Deus arranca os desejos canonizados. Aleluia, glória a Deus. Traz e o nome de Deus é glorificado. Glória a Deus. Nós vamos ter que se preparar para ter obras que nós ainda não vimos. Aleluia, Jesus. Nós temos que se preparar para isso. Pessoas literalmente transformadas vão chegar aqui em busca de socorro, vão ter que acolher, buscar a comunhão e esperar Deus fazer a transformação. Aleluia, glória a Deus. Se a tua casa está em paz, diga, irmã, se a tua casa está em paz, quando você chega dentro da tua casa, teus filhos lá estão dormindo, no meio de semana, chegam no trabalho, no horário certo, Glória a chegam Deus. na faculdade, jantam, vão para a cama, dormem, sua casa está assim. Só por esse grande milagre, Sim, glória a Deus. respira fundo, enche o pulmão de ar e dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você mora perto de uma penitenciária. Que não termina sábado de manhã. Vai até ali, passa lá perto. Você vai ver senhoras com cabelo branco, mães com as mãos trêmulas, sacolas na mão, levando a comida que o filho gosta de comer, levando a sobremesa que ele gosta de comer. Vai, cara. Às vezes vem de longe. Saiu hoje para visitar amanhã. Porque mãe é assim, né? O pai é meio posicionado, mas mãe. A mãe, se o filho descer no inferno, ela desce. Ela não abre mão. Glória a Deus. Aleluia. Então, se a tua casa está tranquila, glorifica Aleluia, Deus. Jesus. Glória a Deus. Ora para as casas que estão em guerra, para as famílias que estão em guerra. Há pouco tempo, porque tem uma pesquisa feita que até 2030, falta pouco, todas as casas do nosso país brasileiro vai ter alguém envolvido com drogas, assaltos, transtornos sexuais. Isso é ruim? Isso é ótimo. Isso é bom demais. Por que é bom? Eu não vou poder apontar o dedo para o meu vizinho. Quando eu vou apontar o dedo, eu lembro para minha casa tem alguém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A minha família também tem alguém. Eu já tenho bem. Glória a Deus, aleluia. A minha família de longe. Não meus filhos, mas eu tenho sobrinhos, foram criados aqui. E hoje estão por aí. Perderam o contato com a palavra, estão por aí. Então, meu nome, olha tudo, absorva o que é bom, ore para aquilo que você não pode Aleluia, fazer. glória a Deus. Não censura. Deixa ali. Deixa por aí. Aleluia, Jesus. Deixa entrar cheirando crack.
Deixa entrar com o nariz correndo, escorrendo, tentando cheirar farinha. Deixa entrar do jeito que vier. Glória a Deus, aleluia. Aqui é um pronto socorro espiritual. Glória a Deus. É um pronto socorro, é uma ajuda. Deus tem feito muitas obras nesse sentido. Ali na Zona Sul, toda final de semana, nós éramos em 3. Eu sabia onde estavam as ruas de prostíbulo, e nós íamos para lá. Nas avenidas, estavam as mulheres com seus corpos expostos, vendendo por qualquer valor. E nós transitávamos ali, 3 moços. Aí ouvi as propostas, os convites, e quando a alegria batia, a gente parava. E uma dessas aí, nós estávamos na Avenida Santo Amaro, irmãos. Quando nós passamos, uma moça fez um gracejo. E eu olhei para ela, e parei, e fomos ao encontro dela. Eu falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Comigo está sempre tudo bem. Mas tem certeza que você está sempre tudo bem? Independente das coisinhas que acontecem, que não está no programa, o resto vai tudo bem. E eu disse para ela, está melhor do que quando você recitava nos contos de Jesus. A sua continuação Glória a Deus, aleluia. está melhor do que quando você cantava os hinos. Eu sou um cordeirinho, Senhor. Ela cruzou as mãos e começou a chorar. E eu disse a ela, nós vamos cantar um hino para ti. E cantamos um hino que hoje é o 454. Esses moços tinham um dueto de voz muito bonito, irmãos. E eles faziam um tenor, um contrato no hino. E aquele hino foi saindo, ela encostou a cabeça no muro e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando terminamos de cantar, irmãos, eu perguntei onde ela morava, ela falou onde morava. Eu falei, vamos atravessar a rua. Quando passar o teu ônibus, você pega o ônibus e vai embora. Passamos a rua, ela pegou o ônibus e foi embora. Aleluia, glória a Deus. Eu nunca mais vi. Eu tenho certeza que aquela Deus arrancou das Glória a mãos. Deus. O evangelista ele tem esse acesso livre para entrar onde ele quiser. Embaixo da ponte, no prostíbulo, dentro da prisão, dentro das clínicas, no palácio do governo, no casarão do Morumbi, no arquivo da favela. Aleluia. Hoje está faltando essas ferramentas. O dom da evangelização. Vamos transformar isso aqui numa música de dom hoje? Se você estiver na comunhão e transformar esse culto numa música de dom, Glória a Deus. Deus vai fazer aqui uma barganha. Aleluia, glória a Coloca o teu glória numa mão de Deus, ele te dá o dom de evangelizar hoje. Sair daqui com esse glória. E falar de Deus. E falar dessa obra gloriosa. E falar dele, do homem da mão curada, do peito lancetado. Falar do homem que, desde a sua aparição, o mundo nunca mais foi o mesmo. Aleluia. Para de Deus a faculdade. Para de Deus o ensino médio. Aleluia. Para de Deus o teu trabalho. Glória a Deus. Para de Deus um mendigo na rua. Aonde você estiver, leve esse dom. Aleluia, glória a Deus. Seja representante da vida eterna. Aleluia. Seja representante da vida eterna. Deus fez uma obra ali na minha cidade. Um ancião me ligou e disse para mim, minha mulher quer falar com você, irmão. Eu falei, pois não, bota ela na linha aí. Ela me saudou e falou, irmão Paulo, eu não te conheço. Só ouço falar desse Paulo do presídio, mas nunca te vi. Descobri o seu telefone. Estou te ligando para te pedir um favor. Você pode falar. Eu tenho um filho e uma nora que eles são viciados em drogas. E andam perambulando pelo mundo, não tem paradeiro.
E eu descobri que eles estão aí na tua cidade. Você não quer fazer uma visita para eles? Eu falei, faço o endereço para mim. Ela foi falando o endereço, eu anotei. E ela me perguntou, que dia que o irmão vai lá? Eu falei, agora, já estou indo. Tinha um irmão junto comigo. O bairro que ele morava, do outro lado da avenida onde eu morava. Era um outro bairro, mas tinha uma avenida que separava. Fomos até lá. Quando lá chegamos, eu percebi que não era uma casa normal. Muita gente entrando, saindo, motos parando, carro, pessoas de a pé entravam e saíam. Dei uma olhada de longe e falei, irmão, melhor horário para nós vir aqui de manhã. E uma biqueira, com certeza uma biqueira. E esse horário é horário de fluxo. Vamos voltar de manhã. No outro dia o irmão não quis ir, eu fui só. Deixei o carro um pouco distante, cheguei na varanda, tinha uns moços ali, pedi para chamar o dono da casa. Entraram e chamaram. Veio um moço magro, pálido, irmão, cabelo tudo espatifado. E eu disse a ele o desejo que a mãe dele tinha, que eu fizesse uma visita a ele. Ele pediu para entrar. Quando ele falou, entra, eu vi uma passação de pessoas no metrô. Eu falei, olha, eu vou entrar na sua casa, só que hoje eu quero aí dentro só eu, você, tua mulher e o céu e mais ninguém. Se tiver mais alguém, você pede para sair. Ele entrou, saiu 4 moços, cumprimentei ele, eles foram para debaixo de uma sombra. E eu calculei o tempo. Eu não podia ficar mais do que 15 minutos ali. Já começava a chegar algumas pessoas, já tinha umas motos parando por ali. E o lugar era de muito risco. E eu entrei com isso na mente. 15 minutos no máximo. Quando eu entrei para dentro, a casa cheirava mal. Comida azeda, colchões jogados pelo chão, colchão velho. Um sofá rasgado pela metade. Eles sentaram no chão e disseram, senta aí, irmão. E eu me assentei no sofá. Quando eu me assentei, o sofá deu uma riada. E eu olhei no meu lado esquerdo, num buraco que tinha uma calibre 12 no cano cerrado debaixo do buraco. Mas eu olhei, administrei a situação, preocupado com os 15 minutos. Mas Deus não precisa do nosso tempo. Aleluia, aleluia. Deus é outro tempo. Com menos de 10 minutos, nós já estávamos ajoelhados orando a Deus. Aleluia. Naquela manhã, Deus deu uma oração que eu acredito que saiu o demônio até pelo buraco da fechadura. Quando terminou a oração, me levantei, os dois ficaram abraçados no chão. Levantei eles, chorando, dando glória, abracei os dois e fui embora. Quando foi 11h30 da noite, a sua mamãe me ligou, dizendo, irmão Paulo, dá glória a Deus, meu filho e minha nora acabaram de chegar na minha casa. Irmãos, aquele encanto maligno, e eu fiquei um bom tempo, uns 6 anos, eu acredito. E um dia eu estava passando essa cidade junto com a minha esposa, meu genro e minha filha, e fomos congregar, uma cidade bem essencial. Contando umas obras, como estou contando aqui, eu percebi que tinha um músico aqui na frente, abraçado com um violino. Ele dava muito glória e chorava, um moço formoso, muito bonito, irmãos fortes. Quando terminou o culto, ele veio me saudar. Me saudou, me segurou e começou a chorar e dar glória. E eu carinhosamente afastei ele e me fez a pergunta de servo. Lembra de mim não? Ele me lembra. Eu sou o ex-dono da biqueira lá no teu bairro. Deus me chamou, já sou músico oficializado, trabalho numa multinacional. Minha esposa também se batizou. Meus filhos estão todos interessados na reunião de jovens e menores. E nós estamos aqui dando glória ao Pai. Sobre crença na palavra. Você vai levar esse dom também. Conheci uma senhora que todos os seus filhos batizaram, todos. O genro batizou, o marido, as filhas, ficou somente um filho. E esse filho era a ovelha negra da família, assaltante de banco, seu nome constantemente nos jornais, quando não estava preso, estava na rua, o nome sempre era notícia. E um dia ela buscou a palavra, e o Senhor disse a ela, teu filho, você vai ver na frente do meu povo glorificando o meu nome. Sabe o que ela fez? Deitou e dormiu. Glória a Deus. Nunca mais tocou no assunto. Nunca mais importunou Deus por aquela causa. E esperou. Um dia, teu filho chegou na tua casa, irmãos, ela disse, filha, a mãe agora é crente. Teu pai é crente, suas irmãs são todas crentes. Vamos na igreja com a mãe amanhã? Ele falou, vamos. E foram. Naquela noite Deus mandou a palavra dizendo, vou separar os teus amigos de ti. Uns vão para
para a prisão, outros vão para o cemitério. Você vai sentir o cheiro da morte, mas quando você estiver sentindo o cheiro da morte, se você lembrar dessa palavra, lembrar desses hinos que aqui foram cantados, clamar o meu nome, Deus vai te livrar da morte. Ele ouviu aquela palavra, era um sábado, na segunda-feira voltou para os seus afazeres e tinha já alguma coisa planejada, foram fazer um assalto, deu errado. As autoridades cercaram, houve um tiroteio, perdeu 3 companheiros e 5 conseguiu fugir. Passou mais um tempo, irmãos, na beira de uma represa, encontraram mais 3, era a época do Esquadrão da Morte naquela época, irmãos, e encontraram mais 3 com as iniciais daqueles homens amarrados no pulso. E ficou só aquele moço, filho da nossa irmã, e mais um. Ficaram em 2. Fizeram uma proposta de não se entregar vivo de jeito nenhum, separado. Um dia onde o moço estava escondido, o filho da nossa irmã, foi cercado pelas autoridades. Ali houve um tiroteio muito violento. Quando acabou a munição que ele tinha na mão, arrombaram a porta, arrancaram ele para fora, colocaram num carro, um outro carro atrás, e foram em destino a desova, que era lá na beira da represa. Quando chegou lá, já estava entardecendo, irmãos, começaram a andar a pé pelo meio do mato. Um deles tinha um rolo de corda na mão, jogou a corda por cima do galho de um arvoredo, mandou aquele moço sentar. Ele sentou, amarrou os 2 pés, puxou para cima, de cabeça para baixo. Depois de espancar, quase perdendo o sentido, o chefe daquela equipe, com uma arma pesada, encostou no seu ouvido e disse para ele: fulano e Bertano nós matamos aqui. Cicrano e fulano também já foi, só falta você e o fulano para ir embora. Hoje chegou o teu dia. Cadeia para você não adianta. Irmãos, aquele moço havia acabado de sair do Carandiru. Cadeia para você não adianta. Vamos dar um basta para a sociedade. Pode dar o teu último suspiro e você vai morrer agora. E começaram a afastar para tomar posição de tiro. O moço de cabeça para baixo, vendo os pés deles indo. Irmãos, quando estavam a certa distância, eles iam levantar a arma para disparar. A mente daquele moço subiu. Ele me seguiu dentro da congregação. O pregador apontando para ele, dizendo: se você clamar, Deus vai ter misericórdia. Irmãos, naquele momento, ele colocou a mão nas bocas e soltou o brado de guerra: Deus do meu pai e da minha mãe, poupa a minha vida que eu vou te servir na terra. Ele soltou aquele grito que encheu aquele mato. Ele, com os olhos fechados, esperou a arma disparar. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, a arma não disparou. 1 minuto, não teve disparo de arma. Quando ele abriu os olhos, aqueles homens estavam ao teu redor, e o chefe da equipe perguntando a ele o que ele havia gritado. Resumindo, irmãos, dali ele voltou para o presídio. Quando saiu do presídio, já saiu crente atropelando o demônio e dizendo que Deus é bom. Glória ao nome do Senhor. Este moço, você não vai precisar gastar gasolina para ir apalpar essa obra, não vai precisar pagar pedágio para ir ver essa obra. Dá um zoom nos teus olhos, esta obra está bem aqui na tua frente. Glória ao nome do Senhor, irmão. Eu agradeço a Deus que a minha mãe esperou. Levantava para atender o culto, minha mãe assentada, batia no braço da sua companheira e dizia: este é o cara, este é o filho da promessa. Eu agradeço a Deus que durante todo esse tempo Deus não permitiu que as minhas mãos tirassem a vida do meu semelhante. Deus me guardou para que eu não cometesse esse tão grande mal. Irmãos, fui sair dessa vida com 24 anos. Passei por várias prisões, mas Deus me guardou. Glória a Deus. E a minha mãezinha já dorme no Senhor. Mas a promessa que Deus fez a ela
Deus cumpriu. Quando eu desci nas águas do batismo, eu fui saindo, o ancião segurou no meu braço, pediu o microfone e disse para a igreja: aumenta a comunhão, que Deus tem uma profecia para esse mundo. Olhando para mim, ele disse: nos lugares que você passou, semeando contenda, violência, volta e semeia a minha paz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 3 meses de batizado, eu entrei no Carandiru de volta pela porta da frente. Fui para a secretaria, onde tinha um diretor que era muito amigo meu da época, conhecido. E ali foi o primeiro que ouviu eu falar da minha conversão. Glória a Deus. E ele me disse essas palavras: a casa é tua. Glória a Deus. Vai lá, faz tudo o que você gosta de fazer. Aleluia, Jesus. Adentrei. Quando eu entrei no pátio, a malandragem vieram me encontrar e disseram: esse disfarce aí, o que está pegando? Eu falei: chega aí, vou tocar o juízo. Irmãos, entrei às 9 horas da manhã, às 2h30 da tarde, eu estava com 150 presos numa sala de aula. Aleluia, glória a Deus. É isso. Aleluia, Jesus. Santo, santo. Se você continua não crendo ainda, pendura a tua harpa no salgueiro e espera o soar da trombeta. Porque hoje é dia. Ou você acredita ou aguenta. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Junto com o dom da evangelização, leve o dom da crença na Glória a palavra. Deus. Aleluia, glória a Deus. Nas Aleluia. suas causas, por difícil que seja, busque uma vez só. Aleluia, Jesus. Se Deus te disser, Deus vai aparecer, não toca mais uma coisa. Aleluia, glória a Deus. Esqueça isso. Aleluia, Jesus. Espere ele aparecer, que ele vai Aleluia. aparecer. São muitas obras que Deus tem feito, muitos são os milagres. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, a coroa de vida eterna, se eu for um filho firme e fiel até o fim. Eu venho à frente hoje, irmãos. Há uns meses atrás eu fiz um voto e pedi ao Senhor que, se Ele me desse essa vitória em minhas mãos, no mesmo dia eu levantaria e agradeceria a Deus. E hoje pela manhã, por muita misericórdia de Deus, o Senhor cumpriu esse desejo, essa vitória está nas minhas mãos e eu estou aqui glorificando o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por tudo, pago todos os meus votos, Deus seja louvado. Amém. Deus que abençoe a compreensão da Irmandade, por ter também, irmãos, colaborado nessa parte, e que tem muitas irmãs que ainda vai distante, o esposo ainda não obedeceu, irmãos também, e a gente também, irmãos, estamos aqui, os irmãos têm uma confiança, então a gente zela também dentro do horário, não que somos guiados pelo relógio, mas dentro de uma norma, de um horário compatível, em tudo o nome de Deus é glorificado. Temos culto para a mocidade sexta-feira, agora próxima, aqui nessa casa de oração, com início às 19h30 e no Brás também com início às 19 horas. Amanhã tem batismo na congregação do Brás. Também a Irmandade tem conhecimento que o Senhor tem feito também no Parque Sevilha, e Deus, por misericórdia, está criando um caminho para também a compra do terreno. Então queríamos que a Irmandade colaborasse aqui. O irmão mesmo que está aqui, a irmã, que não for daqui da comum do Parque Sevilha, orem a Deus, porque o fruto que Deus pedir para você já não é teu, mas sim da obra de Deus. Que você fazer aqui na terra, 100 vezes o Senhor te dará, e ainda a vida eterna com glória no céu. Também não esquecemos das coletas, enfim, o Senhor é aquele que conhece tudo. Irmão Douglas, alguma coisa? Os irmãos aqui, como já passamos, está em reunião. O Senhor é aquele que está abençoando aqui e lá também. Um hino, quem tem, pode chamar. 61, a irmã chamou aqui. 61.
Eu lembro que eu estava num culto, irmãos, trouxe em frente agora, como culto, a gente foi congregar, e eu trabalhava numa empresa e, irmãos, como congregação na Lapa, o Senhor me chamou faz 56 anos, fui auxiliar de jovens 2 vezes, operador de jovens, operador de ensino. Sou casado há 50 anos, tenho nos dado 4 filhos, perdão, 2 filhos, 4 netos, e agradeço a Deus, porque em todo momento, na alegria, na tristeza, nós temos o Senhor por nós. Quero dar um conselho bem rapidinho, que já foi, já são 10h15, mas tem paz e família aqui. Os irmãos perceberem que a luta do inimigo hoje não é apenas com uma alma, é com toda a família. Está envolvendo nossa família, está trazendo muita tristeza para nossas casas, está passando às vezes os pais dos filhos e vice-versa, e uma grande angústia cai sobre a casa de muitos. Mas nós temos uma ferramenta fundamental que o Senhor deu para nós, que é o poder da oração. Por mais que nós temos alguma dificuldade de servir a Deus, o Senhor sempre usará da sua misericórdia e vai nos ouvir. Não desista da tua família. Não desista dos teus filhos. Não desista do marido e nem da mulher. Não olhe nunca para um morrer para você casar com outro. Não tenha sonhos bárbaros que jogou muita gente nas escadas da vida aí. Ame a tua casa em nome do Senhor. Não se preocupe com os filhos. Nós elegemos filhos. Esse daqui é melhor. Esse daqui gosta da escola, aquele lá não gosta. Esse daqui tem futuro, aquele lá fazer o quê, né? Não faça isso. Ame todos os filhos indistintamente. Tenha paciência com o filho. Você sabe que ele vai em rei. Você sabe que ele vai em baile. Você sabe que ele vai. Mas você tem que acreditar numa coisa que está na Bíblia. Se a raiz é santa, o ramo também é santo. Ele pode chafurdar na lama, mas ele é santo. E cedo ou mais tarde, a nossa geração estará conosco e vai dar felicidade para nós. Não se preocupe com o comportamento da tua geração. Ora, porque nós ensinamos, quantas coisas nós ouvimos. Certa mãe dele não deu educação, isso daí tem um viés na família, fulano era assim, ciclano era assim. Nossos julgamentos são cruéis. Só depois que nós temos netos e filhos, nós vamos ver que não é fácil ter uma família. Como é triste ver os irmãos aqui testemunhar. Eu agradeço que Deus chamou minha família, eu e minha família servimos ao Senhor. É bonito isso. Mas é triste para quem está aqui com o filho preso. O outro internado numa clínica para defender. O outro abandonado aí na rua. O outro ali na Cracolândia, que não vem para casa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas tem agradecimento que você tem que fazer de joelho. Todo dia se agradeça pela família. Todo dia se agradeça pelos filhos. Não olhe numa filha colorida lá, cabelo pintado, unha pintada, roupa apertada, e já ouvimos isso. Você está com a cara de Satanás. Nós não geramos Satanás. Nós somos filhos de Deus. Ela é filha de Deus. Abraça ela, beija ela, saúda ela. Mas ela não quer saúde de longe. Primeiro, minha filha, vai comer. Vai ter retorno. Pode ter certeza. Não trata
Não seja rude para o teu filho, passou esse tempo. Não seja bravo. Prefiro ver meu filho morto do que você não tem essa preferência, porque essa decisão não é tua, é de Deus. Você não tem essa preferência. Se você for um bom pai, você vai ser misericordioso até na hora da morte. Quantos pais nossos aqui dentro da graça que choraram a perda dos seus filhos, assassinados, desaparecidos. Eu mesmo, quando trabalhava no jornal, fiz uma matéria no jornal de pessoas desaparecidas na época do carnaval. É impressionante, meninas de 12, 13, 14 anos fugiam de casa para pular o carnaval. Algumas voltavam, se voltavam grávidas, e assim não voltavam, nunca mais voltavam. Quando você vê tua filha aqui, você vai me ver com essa roupa, eu morro de vergonha. Pisou aqui, venceu o inferno. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Pisou aqui, o moço venceu. E do jeito que for, pode ter tatuagem, pode fazer tudo, quem ela vai fazer? Você vai renegar o filho tatuado? Você vai falar, não tenho comunhão com você? Uma pele de amanhã que eu vou morrer, dissolve, e a alma? Glória a Jesus. Não me merece. Eu sei, irmão. Nós achamos que ele merece. Mas o achismo não faz parte da obra. Cuida bem da tua geração. Traga na igreja enquanto você pode. Se sair daqui, não tenha vergonha de ter um filho na cadeia. Vai visitar teu filho na cadeia. Fui visitar o rapaz na Vila Sônia, acho que era 34, DP lá na época. Fui lá visitar ele, um irmão. Fui visitar um irmãozinho, era cooperador de jovem. Dá para irmão visitar meu marido? Fui lá, do hospital. Nem perguntei qual era a doença. Não, ele está preso, eu fui lá. Já trabalhava em jornal, tinha facilidade para entrar, mas eu não aproveitei a facilidade, eu fiquei na fila. Ela me deu um panetone, e eu desmanchei o panetone, porque vai ter alguma coisa, não podemos confiar em ninguém. Mas não tinha nada, entrei lá e fiquei esperando. Viu o senhor do meu lado, sapato de crônico, que eu não tenho, mas eu conheço. Um terno creme, produto alto. Falei, senhor da glória, o que esse senhor está fazendo aqui? Glória a Deus. E estava esperando o rapazinho que eu fui visitar aparecer ali na grade. Daí a pouquinho, de dentro da cadeia, de dentro de lá, chegou o moço, o filho desse rapaz, olhou o pai, abraçou o pai entre as grades e falou, ei pai, o senhor nunca imaginou que fosse me ver do lado de cá e o senhor do lado de lá. O pai falou para ele uma coisa que marcou na minha vida profundamente. E eu ainda estou te vendo. Eu estava no pai, a esperança de mim. Tenha esperança na tua vida. Tenha esperança na tua vida. Tenha esperança na tua geração. Tenha esperança que aquele que você trocou as fraldas ontem poderá trocar as suas fraldas na velhice. Ou poderá pagar alguém para cuidar. Tenha cuidado, não massacre o espírito. Nós temos que ter cuidado. Outro conselho que eu quero dar para a Irmandade em geral que está aqui. A internet está desfigurando o comportamento da sociedade. Eu falo com precisão e com conhecimento. Vou dar um exemplo. É lá que se encontra velhos amigos e velhas amigas, antigas namoradas por aí afora, como também no celular. É lá que vai teclando. Nós somos velhos, enquanto a senhora dele, inclusive nosso filho, está dormindo, ele está lá teclando no seu computadorzinho, vendo mulheres nuas, homens nus, vamos parar de e pecando, sonhando, e vendo, torcendo para a velhinha morrer, ou para o velhinho morrer. Oramos aqui, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas, por favor, não leve a misericórdia nem a fraqueza por cobertura. Chore pela salvação da glória. Afasta-se disso. A velharada não dorme.
Os velhos não dormem, ficam lá. Tem velhinhos que não dormem, o senhor chama eles. Meu filho, estou aqui, senhor. Conhece meu servo, fulano, que veio te visitar? Que deu banho, não sei aí, né? Conheço, senhor. Ajoelhe e ora aí que eu estou escolhendo, estou colocando ele no meu ministério. A oração de um velhinho faz um milagre na vida de Deus. Olha aqui. É um celular que 100% das pessoas têm. Quando não tem um, tem dois. A meninada já tem. Pega um molequinho quietinho na igreja, um menininho, uma menininha, dá para ir no celular com aquele joguinho lá. Ele passa a noite aqui. A palavra para ele está voando, a orquestra não atrapalha, ele racha de dar risada quietinho ali no canto. Aqui tem a Bíblia Sagrada. Viu, mas paz? Aqui tem a Bíblia Sagrada. Aqui tem os 480 livros. Aqui tem testemunhos memoráveis. Alguns falam que é mentirosa, eu não posso falar isso na frente do povo, que eu não tenho a comprovação disso. Então eu tenho cuidado de não machucar pessoas. Mas ao lado de tudo isso que nos faz glorificar e chegar perto de Deus, tem pornografia. Tem sugestões claras de pecado. Tem encontros. Tem me chame no privado. E caminha para o inferno. É a ferramenta que leva. Sem ela nós não trabalhamos mais. Sem ela nós não temos condições de viver. Não temos. Hoje tudo é online. Meninos e moços na área de TI são contratados aqui para trabalhar no Japão, para trabalhar na Europa, no Oriente, nos Estados Unidos. Mas é uma ferramenta sedutora que quem não tiver preparado, uma instituição sueca, uma ONG, logo que floresceu isso daqui, eles fizeram uma pesquisa e perto de 2,5 milhões de pessoas perderam a família por encontrar velhas namoradas, velhos amigos dos tempos, e foi uma tragédia. Nós não somos quadrados e nem antissociais. Nós fazemos parte da sociedade. Nós trabalhamos. Nós conversamos com pessoas. Nós damos risada também. Nós temos aniversário. Nós fazemos um churrasquinho quando pode. Mas nós temos prudência. Porque nós temos por 24 horas a supervisão divina do Senhor. Não dá para enganar Deus. Não dá para dar glória aqui, não dá para falar em língua aqui. E depois trocar o palavreado lá fora e fazer tudo o que quiser. Ou então parar a madrugada vendo barbaridades que a igreja não quer. A igreja não é que a igreja não quer, a igreja não manda em nós. É Deus que manda em nós. Hoje pode ser até um dia de reconciliação aqui. Hoje até pode ser que nós recebemos aqui, incluindo a mim, nós podemos receber mais um dom hoje aqui. Não desanime da graça. Não desanime da graça. Dependa da vida eterna. Dependa da vida eterna. Dependa da vida eterna. Nós vamos ver aqui devagarzinho. O Senhor vai nos enquadrando na sua doutrina. Cuide bem. Cuide bem da tua família sem crucificá-la. A nossa geração pode ter certeza disso. Entrará por concurso, por capacidade, por competência no executivo, no legislativo. Você terá filhos em corporações que comandará corporações, pessoas, filhos. Você terá filhas que serão juízas, filhos que serão juízes. Não fica desse tamanhozinho, não dá para crescer em nome do Senhor Jesus. Você terá, aleluia, filhos empresários e filhas empresárias que empregarão pessoas. Receba até isso como se fosse uma profecia. Não deixa de orar.
pulga olho nu hoje. O Senhor vai te ajudando. Nossos filhos estarão no executivo, no legislativo, no judiciário. Não entrarão em nenhum desses pelo voto. Entrarão pela competência, porque também precisa ser competência. Quando a competência pode ser fraudada por um sujeito ou uma sujeita tomada por um espírito maligno, é a hora da palavra agir. Colocar você no lugar que ele quer. Entra e saia na tua missão trabalhista e estudantil, em nome do Senhor Jesus. Não vou ensinar aqui. Avise teu filho que imagina eu vou entrar nesse negócio. Mas fim de semana prolongado em chácaras, moços e moças juntos. No primeiro hino, no primeiro dia, cantam, tocam, choram, oram. No segundo dia cantam, no terceiro dia já não cantam mais, já tiram a roupa, já vai todo mundo na piscina. Como é que faz? Não somos quadrados. Melhor é a boa fama do que o melhor perfume. No meu tempo, eu tenho 73 anos, uma foto tinha um negativo. Perdeu o negativo, não tem mais foto. Tirou uma foto de você no estado crítico. Tirou uma foto com você abraçado com uma namorada na piscina. Vai ser difícil você subir aqui. Alguém vai te denunciar. Alguém vai falar, olha a foto de quem vocês querem colocar no ministério. Você encerra a tua carreira sem perceber. Você da mesma forma perde o marido de estar aqui ou de estar na igreja. Cuida da tua privacidade. Cuida das suas conversas. Cuida das suas amigas no trabalho. E Deus vai guardar. É muito difícil isso. Mas o Senhor vai ajudar esse povo. Uma coisa que o Senhor pede a todos nós: não vamos perder essa oportunidade de congregar. Porque nós somos de uma parte que diz aqui, acho que é Filipenses, que tudo que é justo, tudo que é limpo, tudo que é ordeiro, tudo. Se há virtude, a Bíblia acompanha. Por quê? Glória a Deus. Ser direito, trabalhar, ser honesto, não é dom, é obrigação na sociedade. Agora, exercer isso com virtude, só Deus pode fazer isso. Receba o dom da virtude. Não vai dar tempo, são 10h35. O Senhor vai trazer outros irmãos e ele vai continuar e até reparar se porventura tem cometido algum deslize. Vai ter uma boa oportunidade de estar. Eu agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. O morto ressuscitar, a lítica andar, e tanta coisa a Deus fazer. Me lembro que um domingo de manhã, bendito, acordei meio atrasado, e minha esposa, moramos uns 10 quilômetros do Salzeira, mais ou menos, e começamos um colocar a culpa no outro do atraso. Bendito, porque você não pôs o celular para despertar, você também não pôs, e aí não se atrasamos para aprontar, se atrasamos, e chegamos atrasados como hoje. Bendito é o nome santo do Senhor. E viemos no caminho, bendito, um falando que um era culpado, e viemos dois meio bicudo, né, irmão, um com o outro. Você que se atrasou, mas você, glória ao Senhor. Mas nós íamos para atender a obra de Deus, irmão. Tem muito irmão que fala que nunca brigou com a esposa, né? Tem muito irmão que fala, eu nunca briguei com a minha esposa, só se ela for cega, muda, surda. Nunca pediu para você levar ela no shopping. Nunca você fez compra com ela no supermercado. Glória ao Senhor. Mas bendito é o nome santo, ela foi tirada. Deus tirou a mulher do único lugar que pode um dia clonar alguém. O único lugar que pode se clonar é se ele pegar uma célula que nós temos aqui debaixo do coração, nas costelas esquerdas, uma célula vermelha que a ciência chama. Essa célula era a única que tem condição de fazer uma clonagem, segundo a ciência. E se você pegar lá em Gênesis, o Senhor falou que tirou do lado esquerdo, né, que tirou as costelas, debaixo das costelas de Adão. Glória ao Senhor, aquela que é para ser a rainha do nosso lar, glória ao Senhor, né? Em Provérbios exalta tanto elas, que mulher virtuosa, quem poderá ter, né? E fala que a mulher é sábia
Bendito, ela edifica, mas se ela for tola, ela destrói. Olha a responsabilidade que as irmãs têm. Glória ao Senhor. Né? E nós precisamos amar as irmãs, porque, glória ao Senhor, não nasceu da sola do pé, nasceu do lado esquerdo do nosso coração. Glória ao Senhor. E vocês fazem parte, porque as mulheres, irmão, são as estruturas da nossa própria vida. Glória ao Senhor, são as estruturas. Bendito é o nome santo. O lar que tem uma mulher sábia é um lar cheio de paz. Cheio de paz. Bendito é um lar que pode ter avença, pode ter guerra, pode ter luta, mas ele não se destrói. Glória ao Senhor, ele não se destrói. E eu falei para o irmão Paulinho, passamos aí, vimos alguma coisa, disse para ele, bem-aventurada a esposa que Deus deu para nós. Elas são irmãs, as duas italianas, brava toda a vida, né, irmão? Glória ao Senhor, mas bendito é o nome santo do Senhor, é essa que nos segura dentro dessa graça maravilhosa. Bendito é o nome santo, a mulher precisa ser sábia, precisa ter atenção, né? Bendito é o nome de Deus, deu para você uma família, um lar. Bendito é o nome santo do Senhor. E você tem todas as ferramentas necessárias para fazer o teu lar ir avante. Todas as ferramentas. Bendito, e você tem uma isca que qualquer um de nós cai. É só você fazer um arrozinho, feijão, colocar um bifinho e uma batatinha frita e uma salada de tomate com alface, que vocês ganham a nós facinho, facinho. Glória ao Senhor. Não é verdade, irmão? Né? E tem muitos lares que hoje estão com guerra. Tem muitas famílias destruídas. E o adversário, ele mirou alguma coisa que é importante dentro da palavra. Família. Família. Ele mirou isso com uma força tão grande, irmão. Glória, que os casamentos estão ruindo. Até os velhos estão falando em separar. Glória a Deus. Porque ele não precisa de uma porta aberta. Ele precisa de uma pequena brecha. O adversário não precisa de porta aberta, ele precisa de brecha. Mas hoje eu vou te dar condição de você enxergar as brechas que ele pode entrar. Glória ao Senhor. Né? Bendito é o nome santo. Quantos lares estão destruídos, quantos filhos na droga, na prostituição, no mundo. Né? Passamos aqui numa avenida, vemos lá cheia de gente, na Cracolândia, bendito, envolvido com tanta coisa. É porque o seu lar, a sua casa não tem paz. E hoje, eu estou sentindo aqui de Deus dizer, glória a Deus. Clamei o Senhor com a minha voz. Deus, levantei minha voz, Ele inclinou para mim os ouvidos. E eu estou sentindo o Senhor inclinar os seus ouvidos. E eu vou profetizar, sentindo da parte de Deus, de profetizar agora para o Jardim Ilha. Haja paz nos nossos lares. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Né, irmão? Bendito é o nome, eu vou te dar ciência, sabedoria, colocar paz dentro da tua casa. Bendito, por um caminho ele entrou, por 7 ele vai embora. E você vai dar muita glória ao Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas nós viemos no caminho, eu e minha esposa, né? Foi você demorou no banho, você demorou para arrumar. E nós vamos, e quando nós chegamos no Salzeiro, irmão, tem aquela estrada assim, uma retona grande. E tava, naquele dia Deus preparou alguns irmãos e estava bastante carro, tudo parado lá. Tem daquela da última, depois que passa a ponte, tem aquela bifurcação, dali até quase perto do Salzeira, e eu olhei lá na frente, irmão, tinha um ônibus parado, glória a Deus, e eu falei para minha esposa, deixa eu ver o que aconteceu, nós já estamos atrasados, e o ônibus parado, nesse trânsito, deixa eu ver lá. Eu saí andando, irmão, quando eu cheguei, tinha uma moto batida no ônibus, na frente do ônibus, a moto estava bem arrebentada, o ônibus também, o velocímetro parado em 80 por hora. Glória, quando eu olhei o motoqueiro no chão, não conheci, porque estava de capacete e me aproximei dele. E quando eu me aproximei dele, eu percebi que era o irmão Rogério. E quando eu cheguei bem pertinho dele, ele disse, irmão Darcy, me socorre, eu estou morrendo. E morreu. Glória ao Senhor. Bendito foi chamado, bendito na assistência, socorro. Bendito foi chamado, socorro a caminho. Voltei lá atrás e disse para minha esposa, bem, não foi você que errou, nem eu. O adversário queria tirar a nossa paz. Nós estamos aqui em missão da obra de Deus. Bendito, pega teu véu. Bendito que nós vamos fazer uma oração. Glória ao Senhor. Bendito foi o que o Senhor colocou no meu coração. Eu e minha esposa fomos até o irmão Rogério, irmão. Bendito o nome santo. Alguns irmãos acompanhou, outros não. Glória ao Senhor. Foi feita uma oração com imposição de mão. Quando terminou a oração, ele abriu os olhos. Está vivo até hoje. Está com 2 filhos. Nós estamos dando glória ao Senhor. Bendito o nome santo do Senhor. Agradeço a Deus por tudo isso. Glória ao Senhor. Eu vou sinto de contar também uma obra. Bendito esses dias, irmão, está pedindo um sinal para Deus. Glória ao Senhor. Bendito, sexta-feira Deus fez uma obra bonita no Salzeiro. Deus falou assim, bendito na palavra, bendito na missão santo. Eu vou fazer um milagre aqui hoje, eu vou fazer uma obra e você precisa contar hoje para o pregador, porque o pregador precisa ser edificado por aquilo que eu estou falando, minha palavra está fazendo agora. Glória ao Senhor. Bendito, nunca
de pregar assim, mas foi a palavra que Deus deu no Salzeiro. Bendito o nome. Sexta-feira agora, quando terminou o culto, eu li uma irmã chorando, irmão, glória ao Senhor. Bendito o nome santo. Ela falou, irmão, preciso te contar, porque a palavra falou para contar. Bendito o nome santo. Eu trouxe uma nota para comprar, uma única nota, pus na minha carteira, porque ia comprar uns salgadinhos depois do culto aí para meus filhos, para ter meus filhos que estão comigo, para eles não passarem fome. Nós moramos em São Paulo. Bendito, eu me trouxe uma única nota. E na hora da exortação da coleta, bendito, o Senhor falou no meu coração, eu quero o dinheiro que está na tua carteira. Bendito, eu disse, Senhor, eu não vou dar, não trouxe para isso. É o dinheiro que eu trouxe para comprar um salgadinho para os meus filhos, e eles vão passar fome. Bendito, eles até nós chegar em São Paulo. Bendito, eu não vou dar, Senhor. Bendito, ela disse que retrucou o Senhor e dizendo que não ia dar. Bendito, o Senhor falou, eu quero esse dinheiro. Bendito, ela falou, não vou dar. E o servo de Deus, bendito, um irmão contou um testemunho da Cidinha, irmão. Foi até o irmão do diácono aqui da região. Contou o testemunho da Cidinha, uma irmã Cidinha, e ela, bendito o nome santo do Senhor, ela trabalha de diarista, bendito o nome santo do Senhor, e ela foi na casa de uma irmã enferma, estava lá, esse irmão foi visitar, esse diácono aqui nessa região, foi visitar, bendito a irmã enferma, e lá estava Cidinha, bendito o nome, fazendo serviço com a irmã. O diácono chamou ela e disse, irmã Cidinha, bendito, você está fazendo a limpeza para a irmã? Irmã, estou fazendo, irmã. E essa irmã, possivelmente atendida pela piedade, o diácono disse assim, irmã Cidinha, bendito, e quando fica a tua diária? Bendito o nome santo, querendo pagar a Cidinha. A irmã Cidinha disse, não, irmão, eu estou limpando a casa da irmã de graça, eu não cobro nada, porque eu não posso dar na coleta, porque eu vivo das minhas diárias, eu tenho dificuldade. Bendito o nome, então veio da coleta, as irmãs que precisam, a casa que precisa, eu limpo de graça, é a forma de eu dar na coleta. Glória ao Senhor, tem tanta forma de dar na coleta, né, irmão? Glória ao Senhor. E o irmão ficou contente, irmão, glória ao Senhor. E Deus saiu da boca dele, então, irmã Cidinha, bendito, Deus te pagará por isso, glória ao Senhor. E aí ela saiu do serviço, foi para a casa dela, tinha uma visita para fazer. Ele contando, porque ela contou para ele, tinha uma visita, e ela usa óculos, bendito, ela tomou banho e foi se arrumando, não sabia onde estava o óculos, irmão, glória a Deus. Aí ligou para a irmã, falou, irmã, eu não vou mais na visita. Por quê? Porque eu uso óculos e eu sumi o meu óculos. A irmã falou, irmã Cidinha, dá glória a Deus, vai dando glória a Deus, e Deus te entrega o óculos para você na tua mão, e você vai achar o óculos, você vai na visita com nós, sim. Tá bom, irmã. Ela começou, glória, 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 glória. Deus veio, selou ela com a promessa e deu óculos na mão dela. Você fica nisso, dá um glória a Deus, irmão. Bendita na minha. A irmã contando isso, irmã, foi contado isso e falou da coleta, e o servo de Deus disse, eu quero o que você tem, me dá, bendito, o pouco que você tem, mas é o muito que eu vou te fazer, irmão. E essa irmã, bendito, sentiu Deus, irmão, mas ela tinha a única nota, tinha retrucado que não ia dar, mas quando terminou o culto, ela foi passar perto da caixinha de coleta, o Senhor falou para mim, me dá minha nota aí, glória ao Senhor, aleluia. E ela sentiu, ela contou que sentiu a virtude naquilo, irmão. Abriu a bolsa, quando ela foi pegar na carteira, veio de ter uma nota, tinha duas, ela deu para o Senhor e ficou com a outra para comprar o lanche, e Deus multiplicou o dinheiro. Vocês creem nisso? Dá glória ao Senhor, irmão, glória ao nome santo do Senhor. Eu estou contente, bendito é o nome santo. Não dá para nós contar, senão o culto acaba muito tarde, e eu não tenho jeito de acabar curto cedo. Eu queria ter esse jeitão, né, irmão, mas eu não tenho, eu não aprendi. Tenho 36 anos de cooperadores, não me perdoe, eu tenho irmão que tem esse jeito, mas eu não tenho. Eu falo demais, talvez, mas eu estou sentindo tanto o Senhor aqui, que eu não queria que esse culto acabasse mais. Glória ao Senhor. E eu sinto de dizer que vai ter alguma coisa diferente na minha vida e na tua vida hoje também. Glória ao Senhor. Aleluia. Por tudo isso, irmão, bendito. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Os irmãos acham que vai ter uma obra ou não, irmão? Os irmãos têm certeza? Vamos aumentar a comunhão, irmão? É hoje a tua libertação. Talvez a tua e a minha comunhão mexeu com o Senhor. Então hoje lá no céu deve ser dia 1º de janeiro, agora, porque o nome do Senhor é já, e onde Ele entra, ninguém pode ficar. Glória ao Senhor. E eu estou entrando na tua vida, e o adversário já está pegando a mala para ir embora.